Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de Mecânica Celeste. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre órbitas e sobre as leis de Kepler. Bom, órbitas basicamente são o trajeto, por exemplo, que um planeta faz ao redor de sua estrela ou que uma estrela faz ao redor da outra. Enfim, como está aqui no exemplo do nosso sistema Terra-Sol e também Terra-Lua, a Terra e os demais planetas orbitam o Sol, assim como as luas orbitam os seus planetas. A nossa Lua aqui, por exemplo, orbita o planeta Terra. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o formato das órbitas. Nessa aula a gente vai falar exclusivamente sobre órbitas circulares, porque é um caso mais simples de ser trabalhado. Alguns parâmetros importantes, como a velocidade, período, o raio, etc. E o cálculo da velocidade, posição, raio, enfim, essas coisas. Começando aqui pelas órbitas circulares, que são o caso mais simples, como eu falei. Elas são caracterizadas por uma distância constante, ou seja, o planeta ele tem uma distância constante da sua estrela. É basicamente o caso do planeta Terra, basicamente, porque a gente chama que o planeta Terra orbita o Sol em uma elipse de excentricidade muito baixa. Então ela se assemelha a uma circunferência. Então a gente pode fazer essa aproximação na maioria das vezes. Alguns parâmetros importantes aqui são o período, que é o tempo que esse planeta vai demorar para fazer uma volta completa ao redor de sua estrela. O raio, que é a distância entre o planeta e a estrela. A sua velocidade, que também é constante, como a gente vai demonstrar. E a velocidade angular, que também é constante. O estudo desse movimento circular, ele está basicamente dentro do movimento circular uniforme, MCU, que muitos de vocês devem ter estudado em física. Falando primeiramente sobre as velocidades, nós vamos ter aqui a velocidade linear, que vai ser essa velocidade aqui, que eu vou chamar de Vzão, que vai ser definida como o tempo, quer dizer, a razão entre o trajeto que o corpo percorreu e o tempo que ele demorou para percorrer esse trajeto. Digamos que a gente tem esse planeta aqui, de massa mzinho, e ele percorreu, deixa eu colocar de uma cor mais bonita aqui, ele percorreu esse trajeto aqui, que eu vou chamar de ΔS, tá? Ele percorreu esse trajeto, veio parar aqui, em um intervalo de tempo ΔT. A razão entre ΔS e ΔT vai nos dar a velocidade desse corpo, que vai ser constante, certo? Calculando o caso em que esse planeta dá uma volta completa nessa órbita, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ter o seguinte. A velocidade, ela vai ser... Para uma órbita completa, ele vai percorrer basicamente o perímetro dessa circunferência, que vai ser 2π vezes r, certo? Dividido pelo tempo total para percorrer essa órbita, que, como eu falei acima, é o período de rotação desse planeta. Pronto, essa daqui é a equação mais clássica para a velocidade, a equação mais geralzona, tá? Esse movimento circular uniforme, que é 2πr por π. Falando um pouco sobre a velocidade angular agora, ela é definida analogamente à velocidade linear, mas aqui a gente vai trabalhar com a distância angular. Esse Δθ aqui, digamos novamente que esse corpo, esse planeta, ele percorreu essa distância aqui, ΔS. Vou parar aqui no final. Ele percorreu essa distância ΔS e ele andou em um determinado ângulo, ΔT, quando visto do Sol. ΔT não, Δθ, perdão. Quando visto do Sol, da sua estrela, certo? A razão entre esse ângulo e o tempo que ele demorou para percorrer esse ângulo vai nos dar a sua velocidade angular. Angular, como diz o próprio nome, tem a ver com ângulo, certo? Apagando isso aqui, que está ficando feio já. Aqui. Fazendo um caso análogo que a gente fez aqui na velocidade, a gente pode calcular o caso em que o planeta dá uma volta completa ao redor da sua estrela. No caso, o percurso angular que ele vai fazer, de uma circunferência completa, vai ser 2π. 2π radianos é equivalente a 360 graus, uma volta completa, certo? Isso dividido pelo tempo que ele demora para percorrer essa órbita completa, que vai ser o período π. Agora vocês observam aqui que a gente tem um ômega. Ômega, no caso, seria a velocidade angular, igual a 2π por p, e o v igual a 2πr por p. Percebam que 2π por p, esse termo aqui, aparece tanto na velocidade angular quanto na velocidade linear. Então a gente pode fazer essa substituição. Ó. Esse 2π por p aqui, deixa eu escrever aqui, ó, velocidade é igual a 2πr por p. Esse 2π por p, a gente já descobriu que é igual à velocidade angular. Então a gente pode fazer essa substituição. A velocidade vai ficar a velocidade angular, ômega, vezes r. Essas são três equações clássicas assim para as velocidades linear e angular que a gente estuda com bastante frequência no movimento circular uniforme.
Bom, além dessas três equações que a gente calculou para as velocidades, existe uma outra que tem mais a ver com a gravitação, ou seja, é de maior interesse para a gente. E a gente pode demonstrá-la usando a ideia de força centrípeta. O que é a força centrípeta? Ela é essa força F aqui, essa força F, que mantém esse planeta, ou essa estrela, ou esse corpo qualquer, nessa órbita, nesse movimento circular. Percebam que se não houvesse essa força aqui puxando o corpo, ele ia simplesmente ir embora dessa órbita e ia percorrer um caminho em linha reta até o infinito, até que alguma coisa parasse ele. Então é importante que haja essa força central, que é a força centrípeta, puxando o corpo e mantendo ele na órbita, certo? Bom, a força centrípeta, a equação para ela é igual a m vezes v ao quadrado por r. Essa equação, assim, por definição, não por definição, mas a gente consegue demonstrar que essa é a força, a equação da força centrípeta. Percebam que aparece um v aqui, ó. Então a gente consegue calcular o v em função dessa força centrípeta. Percebam que, no nosso caso da gravitação, essa força centrípeta vai ser justamente a força gravitacional, que pela lei da gravitação universal vai ser igual a g, que é a nossa constante, né? Universal da gravitação, vezes o produto das massas, gmzão, mzinho, dividido por r ao quadrado. Esqueci de colocar o r aqui, ó. R seria o raio da órbita, dividido por r ao quadrado. A gente basta só igualar essas duas equações e a gente vai ter que gmzão, mzinho ao quadrado, perdão, gmzão, mzinho, dividido por rzão ao quadrado é igual a mzinho, vzão ao quadrado por rzão, certo? Novamente, como sempre, na verdade, né? Esse mzinho vai cortar dos dois lados. Isso acontece direto. Vai ter um R cortado aqui também, tá? Esse R vai cortar e vai sumir esse quadrado aqui. E nós vamos ter que V ao quadrado vai ser igual a G, mzão, por R. Tira a raiz dos dois lados da equação. Raiz de V ao quadrado vai ser simplesmente V. E nós temos que o V... Nossa, deixa eu ajeitar isso aqui que tá feio. O nosso V, a nossa velocidade linear, vai ser igual a raiz de Gm por R, dividido pelo raio da órbita. Essa equação aqui, lembrando para vocês que só serve para movimento circular, tá? Quando a gente for estudar órbitas elípticas, já vou falar um pouco sobre o que são elipses, essa equação vai mudar, não vai ser tão simples assim. Mas essa é a equação geral para órbitas circulares. Bom, aqui eu trouxe um exemplo bem básico para vocês, que é basicamente calcular a velocidade da Terra em torno do Sol. A gente sabe que a Terra está orbitando o Sol em uma órbita elíptica, certo? Normalmente eu vou falar que é uma elipse no final da aula. Mas essa elipse, ela é semelhante a uma circunferência. Então a gente pode fazer essa aproximação. A gente pode considerar a órbita da Terra, aproximadamente circular. Aproximadamente, certo? É constante fazer essa aproximação assim. Para o caso em que a órbita da Terra é circular, nós vamos ter que essa força central vai ser a força centrípeta, que como eu disse acima, é igual a mv ao quadrado por r. E essa força também vai ser a força de atração gravitacional, que é igual a G, mzão, mzinho, por R ao quadrado. A gente pode fazer essa substituição aqui, igualar as equações e isolar o V, mas eu vou simplesmente pegar essa equação e jogar ela lá, tá? Já que a gente calculou ela. Então, nosso V vai ser igual a raiz de Gm por R. Lembrando que esse mzão aqui é a massa do Sol, tá? Agora basta a gente substituir os valores na calculadora científica. Nós temos que o G é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilo quadrado. O raio de órbita da Terra, como eu discuti na última aula, vai ser igual a uma unidade astronômica, que é definida como 1,496 vezes 10 a 11 metros. E a massa do Sol vai ser igual a 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilos. A gente faz essa substituição, tá? Pega essas informações aqui. Eita, a gente pega essas informações e joga lá na equação. E nós vamos ter que a velocidade vai ser de aproximadamente 29. Tô colando aqui na calculadora, tá, gente? 29, colocar 0,8 quilômetros por segundo. Lembrando que a gente não percebe essa velocidade, obviamente, porque por conta da lei da inércia, né? A gente está se movendo junto com a Terra, então a gente não vai sentir essa velocidade, certo? Mas a gente está se movendo ao redor do Sol, aí basicamente 30 quilômetros por segundo. Vou até destacar essa resposta aqui. Certo.
Agora, continuando, falando um pouco sobre as leis de Kepler agora, as leis de Kepler, elas descrevem aspectos fundamentais das órbitas. Elas foram descobertas experimentalmente pelo Kepler, obviamente. Bom, tem todo o histórico aí de tentar derrubar a teoria geocêntrica que afirmava que a Terra era o centro do universo e os planetas e o Sol e a Lua orbitavam ela. Bom, essas leis elas ajudaram a derrubar essa teoria e subir a teoria heliocêntrica, né, que é a correta. Bom, a primeira lei ela nos diz que as órbitas dos planetas são elipses, dos planetas do Sistema Solar, certo? São elipses com o Sol em um dos focos. Bom, falando primeiro o que é um elipse, eu vou tentar aqui desenhar uma circunferência certinha, tá? Bom, deve ser isso aqui. Isso aqui é uma circunferência, certo? Ela toda bonitinha, redondinha aqui. Se a gente pegar um ponto central aqui, para qualquer lado que eu vá, a distância vai ser igual ao raio, né? Isso aqui é uma circunferência. Para a gente pegar uma elipse agora, seria basicamente achatar essa circunferência. Vou fazer uma circunferência bem achatada aqui. Pronto. Isso seria uma elipse. Vou apagar isso. Isso aqui seria uma elipse, certo? Percebam que se eu pegar um ponto central aqui, obviamente, a distância até as extremidades não vai ser igual. Essa distância aqui, chamada de A, é diferente dessa distância aqui, que é B. Esse B é menor do que A, obviamente. É visível isso. Arrastar esse pouquinho para o lado aqui. Então, isso que seria uma elipse, certo? Seria uma circunferência achatada em um dos eixos. Mais tarde a gente vai definir mais formalmente que é uma elipse na próxima aula. E bom, o Kepler ele descobriu experimentalmente, ou seja, observacionalmente, pegou um telescópio e ficou olhando para os planetas. E depois de muita conta, depois de muito trabalho, ele conseguiu provar que as órbitas dos planetas elas são uma elipse, formam elipses. Todos os planetas do Sistema Solar, tá? Algumas elipses são mais achatadas, outras são mais redondinhas, tipo alguma coisa parecida com isso aqui, um pouco mais redondinha que essa elipse aqui do lado. E esse é o caso da Terra, tá? Tanto a Terra quanto, sei lá, Marte, Mercúrio, quase todos os planetas têm uma órbita bastante circular. Elas são elipses, mas a excentricidade, eu vou definir o que é excentricidade na próxima aula. A excentricidade dessas órbitas é muito baixa, então elas se assemelham a uma circunferência, certo? Bom, aqui está o exemplo da Terra orbitando o Sol em uma elipse. Isso aqui está bem exagerado, é basicamente a circunferência isso, tá? É bem parecido com a circunferência. Bom, partindo agora para a segunda lei. Essa segunda lei é um pouco mais pesada. Ela diz que a área varrida eu vou explicar o que é, pelo corpo, por unidade de tempo é constante. Como assim? Você falou grego para mim. Ó, suponha esse planeta aqui, esse pontinho azul, e a gente pega um traço que liga a estrela, no caso o nosso Sol, né? Vamos fingir que isso é a Terra, que liga o Sol até a Terra, essa linha aqui, ela contínua. Se a gente pegar esse planeta e deixar ele se mover aqui nessa órbita por um determinado tempo, Δ1, repare que ele vai vir parar aqui no final, e essa linha vai se mover um tantinho aqui, tá? Ela veio parar aqui. Ela veio parar aqui. A área que essa linha, que eu vou chamar de raio, tá? Esse vetor raio. O, a área que essa linha varreu durante esse intervalo de tempo, a razão entre os dois é uma constante, ou seja, área 1, que é a área que a linha varreu, dividido pelo tempo que demorou para esse processo acontecer, vai ser uma constante. O que quer dizer ser uma constante? Se eu pegar outro ponto aqui, o planeta aqui, traçar essa linha de novo, deixar ele se mover por outro tempo, pode ser um tempo igual, mas vou pegar outro tempo, ΔT2, diferente de ΔT1, ele vai varrer outra área 2, e a razão entre essa área vai ser a razão da área e do tempo que ele demorou para percorrer essa área vai ser igual ao caso 1, né, que eu acabei de citar. Área 2 dividido por ΔT2. Isso aqui vai ser uma constante. Se você pegar qualquer ponto, qualquer intervalo de tempo, isso aqui sempre vai ser uma constante. Bom, a demonstração disso aqui é um pouco pesadinha, não vai ficar para essa aula, tá? Envolve ideia de infinitesimal. Se você pegar um pedaço de circunferência muito pequeno, vai ser uma linha. Isso é uma coisa um pouco mais abstrata, não vai ficar para essa aula. Mas é importante que essa segunda lei de Kepler. Partindo para a terceira lei de Kepler agora, a terceira e última, certo? São apenas três. Essa lei, ela nos diz que o quadrado do período orbital dividido pelo cubo do raio da órbita é uma constante. Como assim você falou grego? Vou mostrar isso para vocês, certo? Se a gente pegar o período da órbita, ou seja, o tempo que esse carinha vai demorar para percorrer essa órbita inteira, elevar ao quadrado e dividir pelo raio da órbita ao cubo, isso vai ser uma constante. Lógico que eu coloquei raio aqui da órbita porque a gente trabalhou apenas com órbitas circulares, então faz sentido trabalhar com raio.
Mas se a gente trabalhar com elipses, deixa eu desenhar outra elipse aqui. Se a gente for trabalhar com elipses, a palavra raio não vai fazer tanto sentido, porque esse raio vai ser variável, certo? Como eu falei anteriormente na primeira lei. Então, o que a gente vai usar, o termo que a gente vai usar vai ser semi-eixo maior. Que seria o quê? Você pega o eixo mais largo da elipse, traça ele aqui, ó, parte no meio, e pega a metade desse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui. Seria o maior raio da elipse, basicamente. Esse é o semi-eixo maior, a gente chama ele de A. A terceira lei de Kepler, para uma elipse, seria o período ao quadrado dividido pelo semi-eixo maior, o A, ao cubo. Como a gente não está trabalhando com elipse ainda, eu vou deixar raio aqui, mas fique com essa ideia na mente, tá? Para elipse, isso aqui vai ser o semi-eixo maior, que vai ser o raio maior da elipse, o raio na parte mais achatada, certo? A gente vai demonstrar a terceira lei de Kepler e calcular o valor dessa constante para uma órbita circular. Para uma elipse, isso dá um trabalhinho, tá? Para demonstrar a terceira lei de Kepler, a gente pode pegar a informação de que a velocidade para uma órbita circular é igual a gmzão. Não vou demonstrar essa equação, a gente já calculou ela antes, tá? E de que a velocidade também é igual a 2πr por p. Eu apresentei essa equação lá em cima também, lembra? A gente tem duas equações para a velocidade aqui. Como v é igual a v, esse carinha aqui vai ser igual a esse carinha aqui. Então é só igualar os dois caras. Ó, nós vamos ter que a raiz de gm por r vai ser igual a 2πr por p. Agora ficou mole, é só a gente manipular essa equação para chegar a uma coisa parecida com essa, certo? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser levar os dois lados dessa equação ao quadrado. Vou pegar isso aqui, levar ao quadrado. Isso aqui é levar ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai cortar com essa raiz. Então eu vou ter que... Isso aqui ao quadrado vai dar gmzão por r. E isso aqui... Deixa eu apagar isso aqui para não ficar feio, né? Isso aqui ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado, r ao quadrado, por p ao quadrado. Bom, esse p eu vou passar lá para cima multiplicando. Vou ficar p ao quadrado. Opa, ficou feio. P ao quadrado. Esse r ao quadrado vou passar dividindo para juntar com esse r, vai ficar um r ao cubo. E aqui do outro lado eu vou jogar tudo que restou. Ficou um 4π ao quadrado aqui. 4π ao quadrado. E esse gm eu passei dividindo. Perfeito. Chegamos aqui na nossa terceira lei de Kepler e de sobra a gente calculou o valor da constante, que seria 4π ao quadrado vezes gm. Esse cara aqui vai ser o nosso k, tá? K vai ser igual a 4π ao quadrado gm. O Kepler, inicialmente, ele chegou a essa expressão aqui experimentalmente, certo? Quem demonstrou o valor dessa constante foi o Newton. O Newton já criou as leis da gravitação, ele tinha uma ferramenta maior do que o Kepler para calcular isso e ele conseguiu calcular o valor dessa constante. Bom, pessoal, e essa foi a aula. Eu apresentei as órbitas e as leis de Kepler, que vão ser bastante úteis, certo? Nos estudos das órbitas da mecânica celeste. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, fica acompanhando aí as novidades. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.